Olá, meus queridos, minhas amadas em Cristo Jesus, aceitem a paz do Senhor. Estamos aqui para um momento devocional no dia de hoje. O que é um momento devocional? É quando nós tiramos um pequeno instante do nosso dia para devotar ao Senhor. De que maneira? Alguns tiram este momento devocional, ou seja, esse momento do seu dia para devotar a Deus canções de louvores ao Senhor. Outros tiram este momento para orar, conversar com Deus em oração, e outros ainda para ler a Bíblia Sagrada. Todo o tempo que você devota a Deus é, na verdade, um devocional que você está fazendo ao Senhor. E nós teremos todas as semanas este momento devocional aqui pelo YouTube Leia Miranda Oficial. Eu apenas não vou, hoje, nesse devocional, cantar, quem sabe? Num outro devocional pode até acontecer. Mas neste devocional de hoje nós vamos orar, sim, e vamos ler a Bíblia Sagrada também. Neste momento em que vamos devotar a Deus um pequeno espaço de tempo do nosso dia, porque nós sabemos que todo o nosso dia, desde as primeiras horas, quando nos levantamos, até o instante em que nos deitamos para dormir, nós devemos devotar ao Senhor como uma forma de honrar o nome dEle, adorando a Ele pelo nosso falar, pelo nosso reagir, pelas nossas ações, palavras. Em todo o tempo, a nossa vida deve ser uma adoração ao Senhor. Mas neste momento específico, nós vamos deixar de lado todos os afazeres, seja o que for, e vamos devotar a Deus este momento precioso. Então eu quero começar fazendo uma oração junto com você. Quero que você ore junto comigo um instante pequenino de oração, mas com toda sinceridade, com todo fervor, e o nosso Deus nos ouvirá. Senhor, graças te damos pelo dia de hoje. Graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos permite o fôlego de vida. Porque o Senhor está no controle de tudo e é da tua vontade, Senhor. Sim, é do teu querer que nós estejamos aqui mais uma vez, com este dia em que podemos honrar a ti, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas palavras e com as nossas obras também. Senhor, neste momento de devocional, que o Senhor venha falar não somente comigo, não somente através de mim, mas fale, Senhor, com cada pessoa diretamente, tocando nos corações, abrindo a mente, Senhor, para que as pessoas entendam claramente qual é a tua vontade para as suas vidas e que o Senhor mostre, que o Senhor conduza, que o Senhor guie cada pessoa no dia de hoje, em tudo que forem fazer, no que forem falar, que estejam atentos e vigilantes para louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Antes de abrir a Bíblia Sagrada para ler, eu quero dizer a você que em alguns dias da semana, ou seja, em algumas semanas, nós estaremos com esse devocional um tempo mais prolongado. Em outras semanas, um tempo um pouco mais curto. O que eu quero deixar claro para vocês é que não haverá uma limitação por nossa parte, podemos dizer, colocando ou impondo que o devocional será de apenas 3 minutos. Toda semana 3 minutos, não. Aquilo que o Senhor nos inspirar a estar diante dEle, devotando a Ele, no momento de explanação da palavra ou de oração, ou mesmo quando houver louvor, canção ao nome do nosso Deus, será no tempo que o Senhor determinar e quiser.
Pode ser que seja 2 minutinhos, mas pode ser também que leve 20 minutos, 30, até mais do que isso. Vai estar na vontade de Deus, na dispensação do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada em Salmos. Salmos, nós vamos ler 3 versículos apenas do capítulo 5 de Salmos. Apenas 3 versículos é o suficiente para entendermos que o Senhor nosso Deus está sim no controle de tudo. O Senhor nosso Deus está sim nos guiando a cada momento. E por meio da sua palavra, por meio da Bíblia Sagrada, Ele nos conduz, nos orienta. É bem verdade que nós temos o auxílio do Espírito Santo, que nos revela, que nos faz entender a vontade de Deus para nós. E cada vez que nós lemos a Bíblia Sagrada, pode ter certeza, o Espírito Santo está esclarecendo dentro de nós, aclarando na nossa mente qual é a vontade do Senhor. Então, se você puder, abra a sua Bíblia. Se você não puder de algum modo, então eu quero que você preste muita atenção para a leitura destes 3 versículos que estão no capítulo 5 de Salmos. Diz assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A palavra do Senhor é muito clara quando nos ensina que um momento adequado, não o único momento, mas um momento muito adequado para conversarmos com o Senhor é logo cedo pela manhã, ao nos levantarmos, dizermos ao Senhor: obrigado, obrigado pelo dia de hoje. Agradecer a Deus porque Ele nos concede mais um dia para viver honrando a Ele. E é isso que o salmista faz neste relato que acabamos de ler, em que ele clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor dizendo: ouve a voz do meu coração. Atende, Senhor, ao meu clamor, dá ouvidos para as minhas palavras, porque na minha meditação deste momento, os meus pensamentos estão voltados ao teu trono de glória. A minha mente está focada no Senhor. Todos os dias e no decorrer de toda a nossa vida adulta, de pessoas responsáveis que honram os seus compromissos, haverá instantes em que a nossa mente não estará focada em Deus, totalmente 100%. Haverá momentos em que os nossos pensamentos estarão focados em uma atividade, uma tarefa que nós estivermos executando. Mas o nosso espírito estará ligado ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, habita em nós. Então, não tem como nós estarmos separados de Deus por um segundo que seja. O Espírito Santo habitando em nós nos faz ter essa ligação plena, 100% com o Senhor, 24 horas do nosso dia, até mesmo quando estamos dormindo. Um exemplo disso é que o Senhor nos visita durante o sono. Quantas e quantas pessoas fazem as suas narrativas de sonhos que tiveram, que na verdade foram revelações de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não nos abandona enquanto estamos dormindo. Mas no decorrer do nosso dia, com as tarefas do dia a dia, semana após semana, alguns momentos a nossa mente não vai estar focada no Senhor. Não tem problema,
porque Ele nos conhece e sabe que se em algum momento nós não estamos com a nossa mente 100% focadas no Senhor, o nosso espírito está. E é por isso que no versículo mais à frente o salmista vem dizer: pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. No verso 2, ele continua pedindo ao Senhor que atenda a voz do clamor. E ele trata Deus como rei, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. E quando ele clama ao Senhor pedindo que dê ouvidos, que preste atenção, que escute, que ouça o clamor, a súplica, com a mente focada no trono da graça de Deus, ele diz: porque eu vou orar. É por isso que eu quero que o Senhor esteja atento ao que eu vou dizer, porque neste momento eu vou orar. Neste momento eu quero uma atenção especial, porque eu vou conversar com o Senhor. Nós devemos nos relacionar com Deus exatamente como um filho, uma filha se relacionam, ou pelo menos deveriam se relacionar com os seus pais, com o seu pai ou com a sua mãe. Eu me recordo, os meus filhos, quando pequenos, às vezes eles queriam o meu foco de atenção para o que eles estavam dizendo. Eles chegavam bem pertinho de mim e pegavam o meu rosto com as mãos e viravam na direção deles. Às vezes eu estava lendo algo ou fazendo alguma coisa e eles estavam aqui conversando, falando ou perguntando alguma coisa. E eu dizia: aham, sim, é, mas não estava focada 100%. Então eles saíam de lá, vinham até mim, pegavam o meu rosto, viravam assim em direção a eles. Por quê? Eles queriam o foco da atenção. Exatamente isso que o salmista está fazendo aqui. Senhor, eu vim aqui para conversar contigo. Eu vou orar agora. Então, ouve a minha oração, atende, esteja atento. E esse relacionamento, essas palavras demonstram um relacionamento de grande intimidade na comunhão com o Senhor, que ele pode até mesmo, entre aspas, exigir a atenção de Deus. Por quê? Porque ele tem Deus, apesar dele se referir a Deus como meu rei, meu Senhor, ele tem Deus como Pai. O salmista deixa muito claro aqui, nestas palavras, o quanto ele é íntimo do Senhor na comunhão que ele tem todos os dias. Fique atento, preste atenção, escute, porque vou orar. Orarei, a ti orarei. E logo depois, o salmista já não está mais pedindo atenção, pedindo o foco do Senhor para o que ele vai dizer. Logo no instante seguinte, o salmista já está afirmando: pela manhã ouvirás a minha voz. É como se ele estivesse fazendo uma promessa ao Senhor, dizendo: olha, fique atento à minha oração, porque de manhã você vai ouvir a minha voz. Esteja acontecendo o que estiver, esteja a terra em rebuliço, esteja um vendaval vindo, esteja uma tempestade acontecendo, ó Pai, uma coisa eu vou dizer: pela manhã você vai ouvir a minha voz. Pode ser que no decorrer do dia você não escute a minha voz, porque eu não vou falar nada com o Senhor, mas o nosso espírito vai continuar se comunicando com Deus. Então aqui o salmista está afirmando: pela manhã você vai ouvir, porque eu vou estar aqui conversando contigo. Pode ser que para você o melhor momento de estar em comunhão íntima com o Senhor seja a madrugada. Então na sua oração você diz: Senhor, escuta as minhas palavras, esteja atento ao meu clamor, porque de madrugada o Senhor vai ouvir a minha voz. E não é uma imposição que está fazendo, do tipo, ó,
Senhor, você tem que ouvir a minha voz e ponto final. Não. É uma promessa feita com amor, com devoção. O Senhor vai ouvir. Ao mesmo tempo, o salmista está afirmando uma certeza, uma convicção do coração dele. Eu sei que o Senhor ouvirá. Eu sei que os teus ouvidos estarão atentos ao que eu vou dizer. O Senhor ouvirá a minha voz. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Isso significa que todas as manhãs o salmista estava ali como uma sentinela de vigília. Assim como a sentinela que guarda as muralhas, que guarda as portas, que guarda um patrimônio, que guarda um local, fica ali de prontidão, vigiando, assim também o salmista diz que se colocaria diante do Senhor. Pela manhã, o Senhor ouvirá a minha voz, a ti orarei e vigiarei. Vigiarei para estar cumprindo a promessa que fiz ao Senhor. Vigiarei para estar todo o tempo com o Senhor na minha mente e no meu coração. Que sejamos assim também dessa forma, que nada consiga, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, por mais terrível que seja, que nada consiga roubar de nós estes momentos de comunhão com o Senhor. É momento preciosíssimo, traz paz ao coração, acalma o nosso ser. Se você não tinha esse hábito, experimente iniciar isso todos os dias. Não precisa ser aí 3 horas e 8 minutos, não. 3 minutinhos, 5 minutinhos, mas que seja do profundo do seu ser, do âmago da sua alma, essa comunhão com o Senhor. Senhor, estou aqui para conversar contigo. Ouve. O Senhor vai ouvir a minha voz. Todos os dias eu sei disso e vigiarei. Vigiarei para estar atento também à sua voz, Senhor, cada vez que o Senhor falar comigo. Pode ser que neste momento exato do seu devocional, você não escute a voz do Senhor falando. Talvez ele se mantenha calado. Mas quem sabe, no decorrer do dia, ele fale com você, por meio de outra pessoa, por meio de uma canção, por meio de uma frase que você vai ler. Esteja atento, esteja vigilante, vigiando nisso, para não perder nada, nenhum detalhe, todas as vezes que o Senhor falar também com você. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, o que acontece na verdade, nestes momentos de devocional, é um diálogo. Você fala, mas você também ouve. Você clama, mas você também escuta a resposta. Talvez não naquele preciso momento, mas você vai escutar, porque Deus vai responder, Deus vai falar. E o mais importante de tudo é que o momento do devocional não seja um momento onde você vai estar interessado somente em pedir. Só quer pedir. Ah, Senhor, vou começar meu dia aqui, então, me abençoa, me guarda, me protege, me concede aquilo que o meu coração almeja, me dá condição para isso, faz aquilo outro. Não, não, não. Vigie nisso também, para que no seu momento de devocional, antes de mais nada e primeiro de tudo, você agradeça. Agradeça a Deus de coração sincero. Senhor, obrigado, eu te agradeço, porque o Senhor me deu mais um dia para viver, que eu possa honrar a Ti. Mostre ao Senhor o quanto você almeja pela presença dEle durante todo o decorrer do seu dia. Se você tomar esse hábito de conversar com o Senhor apenas alguns instantes do seu dia, pela manhã,
logo ao acordar, você vai ver a diferença que isso fará em toda a sua vida. É bem verdade que não podemos nos esquecer que Deus nos ouve a todo instante, não só pela manhã. Se você se ver, se enxergar numa situação para a qual você não vê uma saída e você precisa de um escape, clame ao Senhor sem receio e Ele ouvirá o seu clamor. À noite, ao deitar, converse também com o Senhor, mais uma vez agradecendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou da morte no dia de hoje, me livrou do assalto, me livrou dos ataques, das afrontas de Satanás. Ou então você pode dizer: Senhor, eu te agradeço porque no dia de hoje o Senhor me ensinou a fidelidade ao teu nome, porque eu me vi ante tentações, passei por tribulação, a minha alma se angustiou por um instante, mas eu não desisti de estar com o meu foco no Senhor. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com mais um instante devocional, aprendendo como ser ainda mais íntimo do Senhor na comunhão do dia a dia. Que este momento de devocional não aconteça apenas uma vez por semana, neste momento aqui comigo, não. Que todos os dias você possa ter o seu devocional com o Senhor. Muito obrigada a todos vocês. Compartilhe este vídeo. Tenho certeza que há pessoas que vão se alegrar imensamente em ouvir essas palavras que vocês acabaram de ouvir. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima semana. A paz do Senhor. Ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta